Meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada, cozendo. Meu irmão pequeno dormia. E eu, sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu. Chamava para o café. Café preto, que nem a preta véia. Café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada, cozendo, olhando para mim. Não acorda o menino? Para o berço, onde pousou o mosquito. E dava um suspiro. Ai, que fundo! Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que a minha história era mais bonita que a do Robinson Crusoe. Olá, sou o Alberto Chagas, ator, diretor, produtor cultural, militante da área cultural do município de Diadema. Nesta série, Memórias do Teatro em Diadema, estamos fazendo um resgate histórico de todo esse período que aconteceu na cidade. No episódio de hoje, falaremos do ano de 1973 até 1977, quando termina a primeira etapa da Divisão de Cultura e do Teatro Escola em Diadema. O antigo cinema que existia em Diadema, pertencente à Igreja Católica, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, no período foi alugado pela Divisão de Cultura, que pertencia ao Departamento de Educação, Cultura e Esportes da Prefeitura de Diadema, foi alugado. E aí foi inaugurado o Teatro Escola Diadema, a casa de espetáculos. Nessa escola, ou nesse Teatro Escola, foi criado logo de início um curso que tinha previsão de 3 anos, sendo que o primeiro ano desse curso se trabalhava a base do teatro, começo, história de teatro, pequenas técnicas, exercícios, jogos teatrais, porque estávamos iniciando um trabalho, E nesse curso, quem organizava esse curso e quem dava esse curso era a dona Leda Silvia e Ulisses Cruz, que era auxiliar da Leda Silvia. Ulisses falava um pouco de história de teatro, a dona Leda trabalhava em interpretação e no final havia essa montagem do espetáculo. No segundo ano de curso, aí já tinha uma preocupação maior, com umas técnicas teatrais mais elaboradas, Os alunos tinham uma carga de informação um pouco maior e a montagem do espetáculo de final de ano já tinha um caráter mais sério e mais complicado para os alunos. E finalmente, o terceiro ano do curso era muito interessante porque aí dividia-se os alunos em grupos, 2, 3 grupos, 4 grupos, e esses grupos eram responsáveis, tinham a responsabilidade de criar pequenas peças, de criar pequenos trabalhos artísticos, sempre com orientação dos nossos mestres, e assim terminava-se
o curso, né? Foi um período rico, né, e muito importante, porque além do curso, como Ulisses e Aleda eram pessoas bem influentes no meio teatral, eles traziam pessoas importantes para colaborar com a gente. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas do meio teatral, como Sábato Magaldi veio aqui, Carlos Menceni, o Guarnieri, o Arutin. Então tivemos contato com pessoas muito importantes. Tínhamos como professores a dona Leda Silvia, né, que era uma pessoa que, além de bailarina, pianista, era advogada, professora de teatro, também o jovem, na época, Ulisses Cruz, um talentoso diretor que se despontava ali e que nos orientava. Então foi muito importante a participação deles, né? Ulisses foi aluno da Leda, lá em São Paulo, e veio com ela para Diadema, né? A Leda morava aqui em Diadema, e ela que foi a criadora da divisão de cultura e do teatro escola. São pessoas de extrema importância para esse primeiro momento da cultura na nossa cidade. Para mim foi fundamental, né? Eu, um adolescente, chegado recente, um pouco recente da Bahia, que não conhecia, nem sabia do que se tratava teatro, para mim abriu um mundo importante, né? Não só na questão artística, mas na questão da vida, perceber o mundo, perceber as pessoas. Para mim foi de fundamental importância. E creio que grande parte das pessoas que participaram do curso na época, né? Não posso falar por eles, mas foi importante. Bom, aqui, nesse espaço, ao fundo, nasce a Divisão de Cultura de Diadema. O ano era 1973 e vivíamos em plena ditadura militar. Então é criado, através de um decreto do prefeito da época, a Divisão de Cultura. Diadema engatinhava, começava o seu processo industrial. Pequenas e médias empresas estavam sendo instaladas, são uma vocação em Diadema há muito tempo e que continua até hoje. Então, a instalação de pequenas e médias indústrias acontece nesse período de forma mais intensa, né? E no meio dessa história geral, acontece também a criação da Divisão de Cultura. Aqui no espaço que chamava na época Helena Guerra, era um colégio, né? E a prefeitura se apropriou do espaço para fazer o Departamento de Educação, Cultura e Esporte. Na época, a sigla era DESE, Departamento de Educação, Cultura e Esporte. E a cultura estava integrada junto com o esporte e a educação aqui. E agora eu convido vocês a conhecer um pouquinho da história do teatro em Diadema, ou da Divisão de Cultura, que é o espaço onde foi iniciado a cultura no município de forma institucional. Essa sala é a sala onde funcionava, onde ficava a equipe técnica do DESE, que era o Departamento de Educação, Cultura e Esporte. Então aqui trabalhavam, acho que na época, 4 funcionários, né? Aqui nessa sala começa efetivamente o trabalho cultural na cidade, uma pequena sala, e que abrigava aqui a dona Leda, que foi a criadora, né, a mentora da Divisão de Cultura, e era a nossa chefe, ou diretora, né? E trabalhava Ulisses Cruz, o jovem talento, que era aluno da Leda e que veio trabalhar com ela aqui para desenvolver esse trabalho cultural na cidade. E trabalhava uma outra pessoa, que era Cristina Franco, que foi fundamental, porque ela fazia toda a parte burocrática, né? Ela que redigia os textos, as apostilas que nós recebíamos do curso de teatro. E eu, na época, era aluno do teatro, eu deveria ter uns 17 anos, por aí, 16, 17 anos, né? Estava começando as minhas atividades. E nós viemos aqui para fazer a inscrição para o curso, para pegar texto, para conversar com eles, né, da Divisão de Cultura. Foi uma equipe fundamental e que deu o pontapé inicial para esse trabalho tão importante para cada cidade, para qualquer cidade, e aqui para a gente foi de fundamental importância.
A importância da divisão de cultura está no fato da prefeitura, do setor público, assumir a questão cultural da cidade. Cultura é uma coisa inerente ao ser humano, então em toda a cidade existe pessoas, existe uma sociedade e vai existir a questão cultural. Mas de forma organizada em Diadema começa em 1973. Essa divisão criou várias opções de cursos de teatro. O primeiro curso que tinha um perfil de iniciação teatral, tinha uma duração de 3 anos. Tinha o trabalho da divisão de apresentações teatrais também no Teatro Escola, que foi criado no mesmo ano. Então, Ulisses Cruz e a Leda Silva eram pessoas que tinham conhecimento da área teatral do estado de São Paulo. Leda trabalhou muitos anos em São Paulo com teatro, Ulisses Cruz estava começando, mas tinha muitos contatos. Trouxe para Diadema várias personalidades importantes que nos ajudaram bastante nesse primeiro momento. Então, basicamente é isso. Cria-se a divisão de cultura. Essa divisão é ligada ao Departamento de Educação, Cultura e Esportes. Diadema era uma cidade ainda muito, vamos dizer assim, provinciana. Então não tinha secretaria, na época era departamento. E a cultura fica vinculado ao Departamento de Educação, Cultura e Esportes, que era o chamado DES. Nesse período foi começado também as inscrições dos alunos que iam fazer os cursos de teatros. Foi contatado pessoas do meio teatral para providenciar palestras, encontros. Na época não existia, mas era como se fosse, chamamos hoje de workshops, pequenos encontros com artistas como Carlos Menceni, Gianfrancesco Guarnieri veio apresentar aqui em Diadema Eles Não Usam Black Tie, e também a Arena contra Zumbi, né? Foi um período muito rico, tivemos a oportunidade de conhecer pessoas importantes. Então, a partir daí, Diadema tem um setor cultural. Diadema, nesse período, era considerado uma cidade dormitório, né? Aqui se trabalhava e se voltava para dormir na cidade. Então, a divisão de cultura, ela tem uma importância grande ao proporcionar ao jovem da cidade, aos jovens da cidade, né, o teatro, as artes cênicas, a possibilidade de uma abertura na cabeça desses jovens e de uma outra perspectiva. Diadema, no período, era uma cidade pequena ainda, com poucos habitantes, e então foi o começo de um trabalho cultural fundamental para a cidade. E assim começa a nossa aventura aqui no Teatro Escola Diadema. Os famosos festivais de teatro dos anos 70 eram eventos importantes em todo o estado, aliás, em todo o Brasil. Festivais de teatro era onde os amadores conseguiam mostrar seus trabalhos. E como vivíamos uma época de ditadura militar, havia a necessidade de apresentar peças que contestassem, que tivessem um viés político, né? E em Diadema também, já em 73, logo da criação do Teatro Escola e da Divisão de Cultura, começa aqui também os festivais. E os festivais, para os alunos, nós que éramos alunos do Teatro Escola, foram coisas assim, escola também, né? Tínhamos a oportunidade de ver grupos aqui de Santo André, aqui do Grande ABC, São Bernardo, Ribeirão Pires, Mauá, os grupos aqui de Diadema que estavam começando a se formar, ainda não tinha muita força, mas já se apresentava também, e da cidade de São Caetano. Eventualmente, tínhamos a presença também de grupos que vinham de São Paulo. Nesse período, aqui no ABC, o movimento teatral era muito intenso. Então, figuras como Antônio Assunção, Antônio Petrin, Augusto Maciel, Edinaldo Freire, Sônia Guedes, Carlinhos Lira, eram figuras frequentes que nos ajudaram muito aqui em Diadema. Esses festivais, eles duraram todos o período de 73 a 77, que foi o tempo de duração mais forte assim, do Teatro Escola Diadema, e foram sempre intensos e concorridos, né? A gente tinha a preocupação da censura. Tivemos casos de, por exemplo,
na apresentação do Arena contra Zumbi do grupo Regina Passe de São Bernardo, com a direção do Antônio Assunção, a Polícia Federal chegar. Eles aceitaram apresentar a peça, não entrava e não saía mais ninguém. O Teatrinho Escola estava lotado e fora tinha uma fila, essa fila não conseguiu entrar. Nós assistimos Arena contra Zumbi com 2 agentes da Polícia Federal na porta do teatro. Não deixava mais ninguém entrar, mas conseguimos apresentar. Então foi um período muito bom para a gente entender também a política, o que acontecia nesse país nesse momento, né? Nós éramos jovens, não entendíamos muito bem o que estava acontecendo. E isso foi um motivo, né? Não entendia por que aqueles 2 homens com o distintivo da Polícia Federal na frente do teatro. Os festivais foram fundamentais. Eles duraram durante muito tempo, né? Inclusive depois do Teatro Escola já extinto, né? Não tinha mais assim o mesmo perfil, ele continuou com a placa de Teatro Escola, mas já não era a mesma coisa, né? Então até os anos 80, até 82 mais ou menos, 82 que foi o período que eu acho que acabaram os festivais e também o Teatrinho Escola já estava fazendo uma outra função, já estava quase extinto, né? Nós tivemos os festivais. Depois acrescentou-se teatro infantil, então tinha um teatro a partir de 78, Festival de Teatro Infantil e Festival de Teatro Adulto. Então foi de extrema importância para a comunidade os festivais. Sempre lotado, uma coisa incrível na época, ninguém entendia esse fenômeno aqui em Diadema, né? A gente teve a oportunidade de ter espetáculos com Procópio Ferreira, em fim de carreira, Marilena Ansaldi, que vinham abrir os festivais, abrilhantar os festivais, e outras figuras, né? O Grupo Arena apresentando Arena contra Zumbi, a Arena contra Tiradentes, tudo nesse período de festivais. Então eu acho que desse período dos festivais ficou coisas muito importantes. Então, gente, aqui nós terminamos esse primeiro episódio de Memórias do Teatro em Diadema. É uma pequena contribuição de uma pessoa que vivenciou desde os anos 70, né, mais precisamente em 73, até os dias atuais. Agradeço a presença de vocês aí do outro lado da tela, nos prestigiando. Até a próxima.